Já estamos de volta com o terceiro e último bloco do Tribuna Livre desta sexta-feira. Relembrando que esse programa será exibido amanhã, sábado, dia 4. Nós estamos recebendo aqui nos estúdios do Tribuna Livre os deputados estaduais José Luiz Tchê, do PDT, e José Bisteni, do Progressistas. Bisteni, pelo que se ouviu falar lá atrás na campanha eleitoral, você foi o grande articulador, né, em torno dos partidos, né, das alianças, para que tivesse sucesso na eleição do atual governador Gladson Cameli. Esse mesmo entendimento, essa mesma composição, parece que não tem acontecido na Assembleia Legislativa. Parece que o governador não tem uma base sólida lá na Assembleia. É isso mesmo a impressão? Tião, olha, a gente participou, né, da construção, como muitos participaram dessa construção, né, desse casamento, onde o Gladson conseguiu, na verdade, juntar 12 partidos, se eu não me engano, 12 ou 13 partidos, não é isso? Que há muito tempo não acontecia. Há muito tempo não acontecia, né? A gente fez parte também desse processo. E, na verdade, eu estava fora da vida pública, né? E eu fiquei até os últimos 45 dias conversando, dialogando, para que a gente pudesse, na verdade, ter esses 12, 13 partidos juntos, né, defendendo o nome do Gladson, defendendo o nome do Major Rocha como vice e também dos 2 senadores da República. E eu confesso, Tião, que muitos não acreditavam na eleição dos 2. E eu sempre falei isso. Inclusive, Osmi aqui é testemunha, né? Com relação à candidatura, muitos não levavam fé. Eu digo, é possível, porque lá na frente o Gladson vai pedir esse apoio, porque ele vai precisar dos 3 senadores da República, que era justamente a suplente dela, a Maílza, dele, né? E os 2 senadores. E os últimos 15 dias aconteceu o fenômeno, né? A população entendeu o recado e deu para o Gladson os 3 senadores da República. E eu fiquei até lá, digo, agora eu vou atrás do meu mandato. Quando, na véspera da convenção, eu disse, bem, Gladson, agora casou todo mundo, eu agora vou sair atrás do meu mandato. E foi assim, eu corri o risco, inclusive, porque eu tive apenas 45 dias para ir atrás desse meu mandato, né? E hoje, graças a Deus, eu, o Tchê, o Edivaldo, outras pessoas que tiveram mandatos lá atrás, voltaram, né? Isso é um reconhecimento da população. E nós estamos conversando bastante no sentido de dar essa governabilidade para o governador Gladson Cameli. É preciso que ele entenda isso, né? Ele possa reunir sempre os deputados e ter essa grande maioria para acontecer essas grandes reformas no governo dele. Quando você diz que é preciso que o governador entenda isso, ele ainda não entendeu? Não, eu acho que não é nem questão de entender. Ele tem que se disponibilizar para ouvir os deputados. É assim o parlamento. Tirar um dia da semana e ter uma conversa. Eu diria, ô Narciso, que hoje o governador Gladson Cameli, se quiser, ele terá de 17 a 18 deputados na base dele. Não é isso, Tchê? É isso. E o que está faltando para ele ter isto, Tchê? Eu já vou entrar nesse assunto, mas só para terminar da energia. Nós falamos tanto de energia aqui, mas ninguém perguntou quem é que votou a favor e contra a privatização. Nem deputado federal, nem senador. Isso é bom para a população ficar sabendo, né? Mas quanto à questão da base, todo mundo sabe, eu fazia parte da Frente Popular. E sempre digo que eu não quero ser o quanto pior melhor na política, entendeu? Eu quero que o meu estado desenvolva, eu tenho muita gratidão ao povo acreano que já me deu o 4º mandato. E tudo que eu puder fazer, eu vou fazer. Então, fui chamado a convite do governador Gladson, do Rocha, o próprio Bisteni, tantos outros deputados, para a gente poder integrar a base de apoio do governo. O que a gente sente nesse momento? Sente que, depois de 20 anos, a base do governo ainda não entendeu de que nós somos governo. Então, existe muito uma carreira solo, cada um cuidando do seu quintal. A gente precisa chamar atenção, e o governo precisa fazer isso, para dizer o seguinte, nós temos um governo. E se o governo for bem, nós temos uma reeleição mais tranquila de todos. Entendeu? Então, isso que eu acho que está faltando ali na Assembleia. É chamar, conversar, dialogar. Eu sempre digo que o burocrata é importante, é extremamente importante, mas sem a política a gente não funciona. Tinha um governador... Vocês acham que está faltando assessoria política para o governo? Claro, não tem nem dúvida disso, né? A gente tem colocado isso com muita propriedade ao governador Gladson, né? Eu acho que falta alguém que possa fazer esse elo, né?
lá da Casa Azul, que agora é azul, era rosada, agora é azul, né? Com o poder legislativo e com agora é azul, os deputados. Pelo menos falaram que é Casa Azulada agora, né? E eu acho fundamental que haja esse entendimento, né? Para que a gente possa, na verdade... Bistene, eu vou dar um exemplo aqui de público que eu dei no particular há pouco tempo. O governo Bolsonaro fez uma opção primária pelo tecnocratrismo, pelo personalismo, mas ele não cometeu um erro. No Palácio do Planalto hoje tem 6 ministros ocupando o gabinete. 6 ministros, 5 generais. Mas o gabinete civil, ele colocou um parlamentar de 7 mandatos. Porque o gabinete civil, ele é exatamente o para-choque para evitar que todos os problemas desaguem no gabinete do governador. Aí, eu não estou fazendo crítica aqui ao atual chefe de gabinete, que ele pode ser até a pessoa certa, mas no meu entender, no lugar errado. Porque o gabinete civil tem que ser ocupado por alguém que tem o faro canino da política. Ele tem que entender que as ações políticas, muitas vezes, elas são decididas até pela vingança de algum parlamentar que recebeu um maltratamento da máquina administrativa. Então, eu acho que cedo ou tarde, e só tomara que não seja tarde, as ações políticas do governo comecem a produzir resultados. Até porque, aprovado essa reforma lá de cima, o Estado do Acre vai fazer as suas reformas correspondentes cá embaixo. Claro. E aí é quando o governo vai precisar de ter 16 votos absolutamente certos, porque senão ele não aprova as reformas que vai ter que ser feitas aqui no Estado. É essa preocupação que nós temos, né, Narciso? A gente tem conversado bastante lá, eu, o Tchê, né, e alguns outros deputados, tá? Porque eu acho que nós lá da bancada do governo, nós temos que entender que o projeto é um único, é um só. Né? Projeto de governo. Eu não me elegi para estar defendendo o Raimundo, nem Chico, nem Maria. Né? Você está ali dentro para defender um projeto de governo. E é isso que eu me propus. E eu espero que isso também paire na cabeça dos demais. Né? Nada de chegar e dizer, olha, eu estou ali te defendendo, eu não vejo ninguém... Não, você está ali para defender um projeto de governo. Claro. Você não está ali para defender a pessoa do governador, a pessoa do vice-governador, a pessoa de quem quer que seja. Ali é um projeto de governo. E foi isso que eu me propus. E é isso que eu tento botar para o resto da bancada. Eu e o Tchê, nós temos amadurecido muito isso. Nós vamos tentar conversar com todos eles, né, para ver se a gente pode unificar e sair... Muita gente, Bistene, pergunta assim, mas onde está o projeto de governo? O projeto de governo está no plano de governo. Ali são as ideias que foram debatidas, quer por técnicos, quer por partidos políticos, quer por líderes e quer por candidatos. Todos chegarão a um consenso que esse é o melhor caminho para o Acre. E é isso que nós temos que perseguir, é o projeto, é o plano. Pois não, Não, eu queria só colocar, na realidade, que talvez um descuido, né, foi quando aprovaram uma reforma administrativa no governo passado. Isso é um descuido, porque você encaminha um governo que estava saindo, que era o governo do Tião, para aprovar uma reforma que ia ser tocada por um novo governo depois de 20 anos. Já visto a questão, inclusive, do CC, os cargos de confiança. Pô, tinha quase 4 mil cargos de confiança, baixa para 900, sem conhecer a máquina, sem andar. Tu dá o discurso, mas quando você vai para dentro da máquina, você vê que é diferente. Então, hoje poderia ter ocupado 2 mil cargos de confiança, que o cargo de confiança ele representa talvez 10% do valor da folha, e é o que empurra a máquina. Não representa isso. Não. Mesmo no tempo do Tião, não representava isso. Pois é, o valor da folha. Nós poderíamos agora trabalhar tranquilamente de uma questão, por exemplo, de uma reforma bem sucinta, né, que fosse atender os interesses de todos e com um olhar político para a reforma. Mas muito se fala que o governador vai enviar uma outra reforma para a Assembleia Legislativa.
A gente tem ouvido, a gente tem conversado, tem Não, dialogado mas sobre não chegou lá, não? Não chegou ainda. Não chegou porque me parece que eles estão ainda terminando a questão da reforma e nós mesmos da base, numa conversa com o governador Gladys, a gente pediu que antes de encaminhar a reforma para a Assembleia, ele nos apresenta a reforma para nós da classe política para a gente ter o olhar político, né? Com a experiência que se tem aí, vamos dizer, do Bistene, o próprio Roberto, que é um advogado, né, qualificado, tantos outros, Antônia Salles, que passou por lá, enfim, pessoas que eu tenho certeza que tem para contribuir, porque você olha, você dá uma olhada, pô, mas aqui a gente precisa pensar. Por exemplo, nós estamos aqui discutindo, vamos dar um exemplo do peixe da Amazônia, onde é que tem um departamento que cuida sobre peixe no estado, por exemplo? Pô, não seria talvez lá na secretaria, numa secretaria dessa que tivesse um departamento, nós vamos cuidar sobre isso aqui. Qual é a agência de desenvolvimento regional do estado? De que forma ela está e de como é que ela está? Entendeu? Para a gente poder construir isso, para a gente não ter mais problema de a gente fazer uma reforma hoje, daqui a 6 meses, sei lá, um ano, a gente fazer outra reforma. Claro que você pode fazer ajustes, né? Quem está fazendo a reforma? Olha, eu sinceramente não sei lhe dar essa informação. Então eu pergunto para você, quem está fazendo a reforma? Também não sei, eu ia fazer essa pergunta aqui, se o Tchê sabe quem é essa comissão que está fazendo ela. Quer dizer que ela nasce de geração espontânea? Pá! É difícil, né? De geração espontânea. Eu estou espantado. Estou espantado. Eu Mas não vi sabemos. 2 deputados dizer que não... E 2 não deputados da base. da base. E esse aqui, com um item a mais, é o presidente do partido que está no governo. Nosso tempo está estourado. Narciso, para finalizar. Não, quero agradecer. Acho que o papo fluiu normalmente. Essa questão do preço da energia não pode fluir pelos cotovelos, ela tem que ser racional. A empresa que se instalou aqui não se instalou, não é uma empresa de caridade. A empresa privada, ela visa fundamentalmente o lucro. E a agência reguladora evitar que esse lucro seja abusivo. Somente é a minha lógica. Osmir? Não, primeiro agradecer a presença dos deputados Bistene e Tchê aqui, mais uma vez, para debater os problemas. Eu acho fundamental, até pela última pergunta que nós fizemos, Bistene e Tchê, é que vocês, como deputados e líderes de partidos que estão compondo a base, vocês começam a se reunir para discutir o governo, para discutir o plano de governo, enfim, para dar um encaminhamento, porque vocês são as pessoas que podem fazer as mudanças junto com o governador que todos nós do Acre esperamos, tá ok? Deputado Tchê? Olha, eu quanto à questão da CPI, eu quero dizer o seguinte, nós somos membros, eu sou membro, e o primeiro requerimento que eu vou apresentar é convidar o Ministério Público, o PROCON, OAB, a sociedade, enfim, organizados, movimentos comunitários, para poder fazer parte disso, porque eu acho que a gente tem que dar a transparência possível disso aí, possível e impossível, para que ela dê resultado. Porque o que eu garanto é que a conta não diminui, mas a gente pode achar, talvez, outros gargalos e outros problemas que se tem, que a gente não encontrou agora. E a questão do governo, Osmir, eu sempre digo, eu não posso ser quanto pior, melhor. A gente quer que o governo avance, que as coisas melhorem. A gente vem de um governo, nós estamos passando por uma crise nacional, não é diferente no estado do Acre. O estado do Acre é um primo pobre dos estados da federação, não tem um olhar do presidente da República como deveria ter, que o Bolsonaro teve a maior votação proporcional aqui no estado, poderia olhar para o estado diferente. E a gente tem temas importantes para se tratar. O zoneamento econômico e ecológico, que foi feito lá atrás, que a gente pode reformular ele para a gente poder gerar emprego e renda, porque ninguém está aqui para tapar o sol com a paneira. Só vamos melhorar e só vai a condição das pessoas melhorar se a gente gerar emprego e renda. E isso é muito no setor, que eu vou dizer assim, comercial e industrial do Estado. A gente precisa fomentar isso. Deputado José Bistene. Bem, eu aprendo cada dia mais, ainda mais com 2 pessoas experientes que participaram da Constituinte, né? O ex-deputado Osmir, o ex-deputado Narciso, o Tchê, aí. Eu acho fundamental isso. E nós vamos trabalhar nesse sentido, para buscar sempre a governabilidade, porque foi esse o compromisso que nós assumimos perante a população acreana, de mudanças, né? E o Gladys tem demonstrado isso. Em todo o discurso dele, ele tem falado no agronegócio. E eu acredito muito nisso. O Estado tem que parar de ser paizão. O Estado tem que incentivar,
a iniciativa privada, trazer grandes grupos para que possa gerar emprego e renda. E isso ele vai precisar, na verdade, de uma base sólida, bem consolidada na Assembleia para respaldá-lo. Eu quero dizer, a gente fica ouvindo muitas coisas aí do nosso governador, do próprio governo, mas eu acredito muito na capacidade do Gladys. E eu dou sempre como exemplo a questão da BR-364, quando ele assumiu num momento muito difícil que ela estava fechada. Era muita gente criticando, dizendo que o Gladys tinha dado tiro no pé dele, né? Todo mundo falava isso. E uma certa vez ele chegou para mim e disse: Pistene, o que tu está achando disso? Eu disse: Gladys, só tem uma maneira de tu reverter isso. Ele disse: qual é essa maneira? É você trazendo a superintendência do DENIT para o Acre, que era uma briga enorme. Quantos governadores passaram? Vocês mesmos foram deputados e sabem dessa pelenga, né, com Rondônia, e nunca conseguiram. De repente ele fez isso para mim, em 30 dias ele trouxe a superintendência do DENIT e resolveu o problema da 364. Portanto, eu acredito piamente ainda nessa retomada de crescimento e de desenvolvimento do nosso Estado. E nós estaremos lá, né, tia, na Assembleia, respaldando essas ações para que o Gladys realmente possa fazer essa grande mudança. Obrigado, Narciso. Obrigado, Osmi. Gostaria de agradecer ao deputado estadual José Luiz Che, do PDT, deputado José Bistene, do PP, por ter aceitado o nosso convite. Desejar a todos uma boa noite e, com isso, nós terminamos o Tribuna Livre desta sexta-feira, agradecendo sua audiência e relembrando que outras informações você acompanha no decorrer da nossa programação ou no site www.oriobranco.net. Se Deus quiser, nós voltaremos na próxima sexta-feira com mais um Tribuna Livre. Tchau, tchau e até lá.